Sejam muito bem-vindos a mais uma live da F. Cunha Produtora. Hoje uma live especial de homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu. O Caio que no último sábado, dia 12 de setembro, teria completado 72 anos, se não tivesse partido tão cedo, né, em decorrência de complicações do vírus HIV. O Caio nos deixou há quase 25 anos, mas não é clichê dizer que ele permanece vivo no legado literário dele. E é por isso que eu vou chamar aqui para conversar comigo, para a gente fazer num clima sarau, vamos fazer algumas leituras seguidas da análise da minha convidada dessa noite, a professora Márcia Ivana de Lima Silva, doutora em Teoria Literária, também professora de Letras da URGS e especialista na obra do Caio. Vou chamar ela aqui para conversar com a gente. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te enxergando ainda, Márcia. Tá, vamos ver. Tô com a minha assessoria técnica aqui ao lado. Pois é, eu não sei. A dona da conta do Insta. A assessoria técnica não sabe o que aconteceu. Pode reenviar a solicitação? Eu posso reenviar a solicitação? Sair aqui. De repente pode ser, né? Sair e voltar, né? Eu acredito que sim. Acho que talvez seja o melhor a ser feito. Acho que tem como eu encerrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Vamos ver. Vou remover aqui. Então a gente está aguardando aqui fazer conexão aí com a professora Márcia Ivana de Lima Silva, que, como eu falei, é especialista na obra do Caio. Enquanto a gente resolve esse probleminha técnico aqui, eu vou aproveitar para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito boa relacionada ao Caio durante o mês de agosto e parte do mês de setembro, que foi escrever uma matéria especial para o Jornal do Comércio de Porto Alegre sobre o Caio, com esse gancho do aniversário, né? Então eu tive essa oportunidade de ter toda a liberdade para fazer uma matéria especial. Acabei ouvindo 8 pessoas que tiveram relação com o Caio, 7 amigos dele e a irmã mais nova, a Cláudia. E tive essa possibilidade, então, de poder falar um pouco mais sobre o legado do Caio. Vamos tentar de novo aqui falar com a Márcia Ivana, então. Peraí. Opa, saiu aqui a solicitação aqui. Vamos ver se eu consigo te chamar. Vamos ver. Aqui. Vamos tentar de novo. Acho que agora deu. Vamos ver. Para mim ainda tá dando, não sei se para vocês conseguem enxergar a professora Márcia Ivana, porque para mim tá dando só rodinha, assim, dando preto. Eu agora estou me enxergando. E antes eu não me enxergava. Eu estou me enxergando. De repente, eu não sei se o pessoal está me enxergando. Pois é, vocês estão conseguindo ver a Márcia? Primeiro esclarecer, né, que a Márcia fez uma invasão no perfil da Clara, da minha filha, da Clara. Ela me emprestou o perfil do Insta, agradeço muito. Qualquer problema é culpa minha. Eu não sei, às vezes é alguma coisa de conexão, mas eu acho que talvez vocês estão conseguindo enxergar a professora, porque eu não estou conseguindo ver. Pois é, a gente não está dando para enxergar, né? Vocês conseguem ouvi-la? Porque eu consigo ouvir. A gente pode ir começando a conversa assim, às escuras, e de repente ver se a conexão vai se estabelecendo. Sim. Conseguem ouvir? Vamos ver. Quem está nos acompanhando aqui. Vocês conseguem ouvir a professora Márcia Ivana? A conexão do dados móveis? Não. Se tiver ruim, pode. Oi, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Pois é, a gente só está conseguindo ouvir, eu acho, né? Ouvir sim, né? Eu acho que a gente pode, Márcia, não sei o que tu acha da gente começar. Eu não me importo, não me importo. Tipo podcast, não me importo. Pois é, vamos fazer um podcast, né?
de repente aí durante a conversa a conexão... A conexão vem, pode ser que venha a conexão. Eu até desconectei o meu celular, que de repente às vezes é muita coisa na rede, né? Então, primeiro já começo te agradecendo por tu ter aceitado esse meu convite, Márcia. E queria começar te perguntando como é que começou essa tua relação, né, com o Caio Fernando Abreu. Eu sei que tu já gostava dele como leitora, mas na verdade se tornou uma relação também nesse meio acadêmico, né? Como é que foi? Tem como resumir a tua história? Agora apareceu para mim aqui. Não era problema de conexão. Oi, gente, tudo bem? Ok. Então, queria perguntar como é que começou a tua relação com o Caio Fernando Abreu, né? Primeiro foi como leitora, mas depois foi se estreitando isso, né? Ao longo da tua vida acadêmica, né? Exatamente. Então, em primeiríssimo lugar, eu que queria agradecer o teu convite para marcar, né, esse momento do aniversário do Caio. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui numa noite de sexta-feira, as pessoas querendo ouvir um pouco de literatura, eu acho isso o máximo. Bom, a minha relação com o Caio, ela começou, na verdade, se levarmos em consideração as redes sociais, hoje essa facilidade de ler coisas do Caio, começou tarde, porque a primeira vez que eu li o Caio foi na faculdade. Eu já estava na faculdade quando eu li um conto do Caio Fernando Abreu, e aí e já gostei, enfim, ele já falava para a nossa geração, e uma coisa interessante é que era um autor vivo, né? Ele participou daquela coleção da Brasiliense com os Morangos Mofados, né? Ele já tinha 2 obras, na verdade um romance e 2 livros de contos, mas foi o livro que impulsionou a carreira do Caio, que foi os Morangos Mofados nessa coleção da Brasiliense, que tinha outras figuras maravilhosas, como Ana Cristina César, a tradução do On the Road, né, pelo Peninha, o gaúcho aqui. Então foi por ali que eu conheci o Caio e já foi assim, nossa, o que é isso, né? Imagina, ele falava justamente assim, né, daquele momento. E o tempo passou, e aí eu continuei uma grande leitora de Caio, de vez em quando trabalhava com alguma coisa dele em sala de aula. Eis que em 2004 a família me procura, a Cláudia e o marido, o Jorge, em nome dos irmãos, né, me procura para trazer para o Instituto de Letras para que eu organizasse uma parte do acervo do Caio, porque não é a totalidade, é uma parte, que estava junto com o Luciano Alabarce. E, claro, né, e o Luciano, eu já tinha conversado com a família e eles queriam que houvesse uma destinação pública, né, para que houvesse pesquisa, enfim. E aí eu fui olhar o material lá no escritório do Luciano Alabarce e, pelo amor de Deus, né, isso tem que virar pesquisa ontem, né? E aí o acervo do Caio ficou na URGS de 2004 até 2011, quando foi para o Delfos da PUC, né? Aí a família retirou do Instituto de Letras e levou para o Delfos da PUC, onde está até hoje, né? Todo o material está lá. Tudo que estava no Instituto de Letras, mais um pouco ainda, né? Porque o Delfos ainda arrecadou algumas coisas a mais. Então foi assim, de leitora apaixonada, passei a pesquisadora, trabalhando dentro do acervo, né, Flávia? Daí quando a gente se conheceu, eu acho que foi numa dessas oportunidades que tu me fez uma entrevista, lembra, né? Porque tu trabalhava Foi na... Mas era justamente por causa do acervo, não foi alguma coisa do acervo? Foi naquela época que estava tentando transformar a casa do Caio no em um centro cultural. Aí na época eu trabalhava como produtora na Rádio Gaúcha, e aí pediram, não, tu que tá lá dentro das letras da URGS e tal, quem é que pode falar? Aí eu convidei o professor São Severino, que era meu professor. E aí ele me disse, eu até vou, mas tem que convidar a Marcivana, se é para falar do Caio, tem que convidar a Marcivana. Foi assim que a gente se conheceu, né? Isso, e o acervo ainda estava lá conosco, o acervo foi embora em seguida, isso deve ter sido 2009?
Acho que sim, acho que 2009 a 2010. Por aí que 2009, por aí é que foi esse momento que deu, né, a família saiu da casa, botou à venda e havia essa possibilidade. A casa está muito bem conservada, sabe? A família que se mudou para lá cuida da casa maravilhosamente bem, é muito bonito. E eles têm consciência de quem morou lá e tudo. Pois é. Então foi assim, né? Na verdade foi assim. E aí, quando a gente organiza o acervo de um escritor, de um artista, enfim, é muito interessante porque a gente entra em contato com o material extra literário, né? Porque envolve a vida do escritor, enfim, é muito interessante. E aí foi o que aconteceu com o Caio. Vieram fotografias, veio muita correspondência, alguns cadernos, os outros ainda estava com a família, e depois a família doou, agora está tudo lá no Delfos. Originais da poesia, que depois eu vou falar, que se transformou no livro de poesia. Alguns contos inéditos, um até foi matéria de doutorado de uma das minhas orientandas, era um conto inédito, uma história de peixes. Enfim, então aí a gente acaba tendo acesso, né, a um material que normalmente não está acessível, né? A gente tem, como leitor comum, digamos assim, a gente tem acesso à obra publicada, né? Pois é que tem essa questão até do privilégio da gente ter acesso ao que não foi publicado ainda, né? Eu estava falando antes de tu entrar ali desse privilégio que foi de eu ter feito essa reportagem especial sobre o Caio para o Jornal do Comércio, porque de repente eu estava ali conversando com o Marcos Breda e ele me contando, né, numa videochamada, me contando ali de como é que era que ele repartiu o apartamento com o Caio, coisas que não estavam nos livros que eu já li sobre a biografia do Caio. Sim, então a gente tem essa possibilidade de ter esse acesso. A gente que gosta da obra de um escritor se sente muito privilegiado de ter essa possibilidade, né? É muito bonito, realmente, é muito bonito, principalmente eu que adoro trabalhar com processo de criação, ver os manuscritos, né? A letrinha, o processo, as mudanças de palavras, né? Ele era um perfeccionista, então em busca daquela palavra que vai fazer a diferença. Enfim, é realmente um privilégio, eu me sinto uma privilegiada. Trabalhei também no acervo do Érico Veríssimo, né? Também me sinto privilegiada por ter tocado nas coisinhas que o Érico tocou, assim como toquei nas coisinhas que o Caio tocou. Muito legal, né? E vamos começar a primeira leitura, Márcia. Eu sei que tu separou um conto dele muito bonito, né? Muito especial esse conto. Sim, eu gosto muito do Caio, da obra total do Caio, né? E os contos dele são muito maravilhosos e acabaram ficando bem mais conhecidos, né? Da parte da obra dele, a mais conhecida são os contos. Eu escolhi ler um conto do Ovo Apunhalado, do livro Ovo Apunhalado, e não dos Morangos Mofados. É um dos contos que eu mais gosto do Caio. Tá? O Ovo Apunhalado é uma obra de 1975, e esse conto do Caio é Para uma Venca Partindo. Para mim, uma das coisas mais lindas da língua portuguesa, assim, não só do Caio. E o conto, ele tem aquele formato que olha aqui, ó, ele é um bloco único. Depois vai ter só um outro parágrafo. É um jorro, né? Quando a gente quer falar com alguém, que a gente quer dizer o que pensa, o que sente, e as coisas saem desse jeito, né? É justamente uma despedida, e eu vou ler um pedacinho, eu vou ler só o início, tá? Porque para não monopolizar. Para uma Venca Partindo. Olha, antes do ônibus partir, eu tenho uma porção de coisas para te dizer, dessas coisas assim que não se dizem como costumeiramente, sabe? Essas coisas tão difíceis de serem ditas, que geralmente ficam caladas, porque nunca se sabe nem como serão ditas, nem como serão ouvidas, compreende? Olha, falta muito pouco tempo, e se eu não te disser agora, talvez não diga nunca mais.
porque tanto eu como você sentiremos uma falta enorme de todas essas coisas. E se elas não chegarem a ser ditas, nem eu nem você nos sentiremos satisfeitos com tudo que existimos, porque elas não foram existidas completamente, entende? Porque as vivemos apenas naquela dimensão em que é permitido viver. Não, não é isso que eu quero dizer. Não existe uma dimensão permitida e uma outra proibida, indevassável. Eu não entenda mal, mas é que a gente tem tanto medo de penetrar naquilo que não sabe se terá coragem de viver no mais fundo, eu quero dizer. É isso mesmo. Você está acompanhando o meu raciocínio? Falava do mais fundo, desse que existe em você, em mim, em todos esses outros com suas malas, suas bolsas, suas maçãs. Não, não sei porque todo mundo compra maçãs antes de viajar. Nunca tinha pensado nisso. Por favor, não me interrompa, realmente não sei. Existem coisas que a gente ainda não pensou, que a gente talvez nunca pense. Eu, por exemplo, nunca pensei que houvesse alguma coisa a dizer além de tudo que já foi dito. Ou melhor, pensei sim, não pensar. E continua nessa tentativa de dizer o indizível, né? Eu acho lindo esse conto. É muito bonito, né? Eu escolhi, é difícil ter um conto preferido do Caio, porque na verdade são muitos e são muito legais, né? Então, mas eu resolvi escolher um do Morangos Mofados, que a gente estava conversando de tarde, né, Márcia? Ele não é muito citado, assim, quando fala do Morangos Mofados, esse aqui que eu escolhi. Não. Mas eu acho ele muito forte, né? Que o nome é Luz e Sombra. Eu vou ler só o iniciozinho para a Márcia ter mais tempo para poder comentar sobre as características dos contos do Caio. Mas então vou começar aqui. Luz e sombra. Deve haver alguma espécie de sentido ou o que virá depois. São coisas assim as que penso pelas tardes, parado aqui nesta janela, em frente aos intermináveis telhados de zinco onde às vezes pousam pombas. E dito desse jeito, você logo imagina poéticas pombinhas esvoaçantes, arrulhantes. São cinzentas as pombas, e o ruído que fazem é sinistro como de asas de morcego. Conheço bem os morcegos, seus gritinhos agudos, estridentes. Mas não quero me apressar. Penso que se conseguir dar algum tipo de ordem nisso que vou dizendo, haverá em consequência também algum tipo de sentido. E penso junto, ou logo depois, não sei ao certo, que após essa ordem e esse sentido deve vir alguma coisa. Ai, é muito lindo, né? É muito lindo. Eu acho que a grande marca da obra do Caio, eu acho que nos contos ele acaba conseguindo isso de uma forma muito especial, essa revelação do interior, né? É aquilo que está por dentro da gente, que está lá dentro das personagens, é que aflora na narrativa dele, né? Que eu acho que isso que é o mais genial de tudo. Ele acaba estando nessa linha da literatura intimista, né? Onde estão Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, Lígia Fagundes Telles, Nélida Pinhon, e ele era apaixonado pela obra da Clarice, mas eu acho muito interessante uma coisa, se a gente vai olhar lá o Inventário do Irremediável, eu acho que é o livro em que ele está mais colado, né, na Clarice, com uma influência muito grande, e ele não se desvencilhou ainda, né? Ele ainda é o grande leitor apaixonado de Clarice. E aí depois é que ele se transforma o escritor com a sua voz. Ele não deixa de, já no Ovo Apunhalado e no Morangos Mofados mais ainda, ele não deixa de ser clariciano, mas aí ele tem a voz própria, ele se torna o Caio, né? Autônomo, embora na mesma linhagem da Clarice ele é autônomo. E eu acho que os contos, eles, talvez porque no Brasil a gente tenha essa tradição do conto e da crônica, por serem textos, vocês sabem, né, que a crônica ela tem um comportamento no Brasil que é diferenciado em relação ao restante do mundo, né? A crônica ela tomou no Brasil o status literário que no restante do mundo não tem tanto. Aqui a crônica é realmente literária, às vezes assim, e inclusive existe uma tipologia, né, croniconto, crônica tese, enfim, né, uma tentativa de tipologia da crônica. E eu acho que isso está ligado ao fato de serem textos curtos, de uma, digamos assim, de uma maior facilidade de absorção, digamos assim, né, que pode estar lá no jornal, pode estar numa revista, enfim.
e isso acabou fazendo o Caio ser muito conhecido nos contos, e como são muito bons, né, acaba havendo essa alimentação, uma retroalimentação, né, ler o conto e mais contos lindos, aquilo que a gente falava, que é muito difícil de escolher, mais contos lindos, e aí tá lendo mais contos, né. Eu acho que é isso, porque o restante da obra, o drama, né, o teatro dele é muito interessante também, né. Isso é só um palpite meu, que eu acho que é isso, é muito mais. Ele é maravilhoso no texto literário, no conto principalmente, e ainda por cima, o Brasil ele tem essa tradição de leitura de conto e crônica, né. E a gente pode falar, Márcia, que com Morangos Mofados foi que o Caio começou a ficar mais conhecido do público? Foi, a partir sim. Dali. Foi porque, na verdade, foi com Morangos Mofados que ele teve uma editora que não foi gaúcha, né? Porque tanto o Apunhalado quanto o Inventário do Irremediável, o mesmo Limite Branco, eram todas editoras gaúchas, portanto ele não tinha saído do nosso circuito aqui, né? Do sistema literário gaúcho. Quando ele é publicado pela Brasiliense, que tem um alcance nacional, aí ele passa a ter um alcance nacional, aí ele realmente passa a ser conhecido, né? E é impressionante porque ele já estava na vida, digamos assim, porque ele já estava ele já trabalhava na Veja, ele foi da primeira equipe da revista Veja, né? Quando a Veja foi lançada, montou uma equipe, fez uma triagem, né, pelo Brasil inteiro, e ele foi um dos selecionados, então ele compôs a primeira equipe a trabalhar na revista Veja. Então ele já estava aqui em São Paulo, mas ele não era conhecido ainda, porque ele não tinha uma editora de alcance nacional. Então foi a Brasiliense que deu este pontapé, né, pontapé nacional, né, na obra dele. Sim, eu acho que sim. E aí ele já estava publicado desde 1970, isso aí foi em 82, né? Então eu imagino que já devia estar até um pouco, talvez, desesperançoso na época, né? Imagino, porque já há mais de 10 anos já tendo lançado livros e precisando trabalhar na imprensa para, enfim, pagar as contas, né? Que a gente sabe que ele reclamava bastante disso, né? Ele chamava o trabalho dele de jornalista, tanto em revistas quanto em jornais, como costurar para fora. Eu tenho que costurar para fora para pagar as contas. É tão bonitinho isso, né? E mesmo assim, né, Márcia, vamos passar agora aqui para as crônicas, e mesmo assim, mesmo considerando que o trabalho na imprensa não era tão importante, né, como ele costumava falar, a gente sabe disso até pelas cartas, as confidências que ele fazia para os amigos, ainda assim, ele fez um trabalho muito bom como cronista, né? Muito. A crônica dele tem um valor literário, assim, maravilhoso. Literário e confessional, né? É tão bonito, né? Tu trabalhou com as crônicas, tu pode falar super bem. Pois é, eu vou te dizer o que me acontece, porque que é bom tu estar aqui, porque eu me atrapalho. Eu fico tão emocionada que eu só consigo dizer que é bonito. Não consigo falar, assim, né, pontuar mais. Mas realmente, assim, eu acho que o Caio, como cronista, ele consegue. E eu acho que isso aí também a gente pode ver, né, depois, assim, nas próprias cartas dele, né, tem literatura ali no que ele escreve, né, é como se o Caio escrevesse literatura por tudo, né, na verdade é isso. Sim, exatamente, ele nunca abandonou o rigor da linguagem estética, e esse rigor de linguagem estética aparecia em tudo, né, aparecia na correspondência, aparecia na crônica, óbvio que aparece no romance, no conto, no drama, na poesia, enfim. Então é isso, a capacidade imaginativa e o rigor da linguagem estética. Ele não abandonava isso jamais. Então as cartas acabam sendo, sim, peças literárias, sem dúvida nenhuma. As cartas e as crônicas, né? Peças literárias e tem o valor confessional. As crônicas, um valor confessional mais amplo, porque ele sabia que ia publicar, e a correspondência, esse valor confessional mais privado, que é super interessante também, né? Claro, sem dúvida. Eu sei que tu separou uma crônica muito bonita aí da Pequenas Epifanias, né? A gente aí, então. Tá, tu quer que eu leia primeiro? Então, é desse livro, Pequenas Epifanias,
que é organizado e publicado póstumamente, tá? Na verdade, as crônicas, ele já estava de volta ao Rio Grande do Sul, já diagnosticado, né, de HIV positivo, e eu separei para ler uma crônica que eu acho genial. Eu vou ler a metade da crônica, tá? E eu acho linda a forma como ele costura a vida dele com a situação que ele quer mostrar. A crônica se chama A Morte dos Girassóis. Ele veio para Porto Alegre e ele cultivava girassóis rosas e várias flores no jardim na frente da casa. Anoitecia, eu estava no jardim. Passou um vizinho e ficou me olhando, pálido demais até para o anoitecer. Tanto que cheguei a me virar para trás. Quem sabe alguma coisa além de mim no jardim. Mas havia apenas os brincos de princesa, os brincos de princesa, aquela trepadeira, né? Subindo lenta pelos cordões, rosas cor-de-rosa, gladiolos desgrenhados. Eu disse, oi! Ele ficou mais pálido. Perguntei, o que foi? E ele, enfim, suspirou. Me disseram no Bonfim que você morreu na quinta-feira. Eu disse, ou pensei em dizer, ou de tal forma deveria ter dito que foi como se dissesse, é verdade, morri sim. Isso que você está vendo é uma aparição. Voltei porque não consigo me libertar do jardim. Vou ficar aqui vagando feito egum até desabrochar aquela rosa amarela plantada no dia de Oxum. Quando passar por lá no Bonfim, diz que sim, que morri mesmo, e já faz tempo. Lá para agosto do ano passado. Aproveita e avisa o pessoal que é ótimo aqui do outro lado. Enfim, um lugar sem baixo astral. Acho que ele foi embora, ainda mais pálido. Ou eu fui, não importa. Mudando de assunto, sem mudar propriamente, tenho aprendido muito com o jardim. Os girassóis, por exemplo, que vistos assim de fora, parecem flores simples, fáceis, até um pouco brutas, pois não são. Girassol leva tempo se preparando, cresce devagar, enfrentando mil inimigos, formigas vorazes, caracóis do mal, ventos destruidores. Depois de meses, um dia, pá! Lá está o botãozinho, todo catita, parece que já vai abrir. Mas leva tempo. Ele também se produzindo. Eu cuidava e nada. Viajei por quase um mês no verão. Quando voltei, a casa tinha sido pintada, muro inclusive, e vários girassóis estavam quebrados. Fiquei uma fera, gritei com o pintor, mas o senhor não sabe que as plantas sentem dor que nem a gente? O homem ficou me olhando tão pálido quanto aquele vizinho. Não, ele não sabe, entendi. E fui cuidar do que restava, que é sempre o que se deve fazer. Porque tem outra coisa. Girassol, quando abre flor, geralmente despenca. O tal é frágil demais para a própria flor, compreende? Então, como se não suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai por terra, exausto da própria criação esplêndida. Pois conheço poucas coisas mais esplêndidas, o adjetivo é esse, do que um girassol aberto. E aí ele continua falando que não é para interpretar que o girassol morreu sem antes ele ter morrido de fato. Então ele mudou de assunto, mas nem tanto assim, né? Sim, falando de uma das paixões dele, que era, né, essa questão de cultivar as flores, que é o que ele fez aqui no Menino Deus. Exatamente. Ele tem várias crônicas sobre os girassóis, e essa eu acho uma das mais lindas, né, sobre essa ideia da finitude. Né? Eu separei uma crônica, antes da gente fechar o assunto crônicas aqui, Márcia, que é uma crônica desse livro aqui, A Vida Gritando nos Cantos, que foi lançado em 2012, né, pela editora Nova Fronteira. Uma crônica que é de 1988, que foi publicada no jornal Estadão, e eu escolhi ela porque eu achei ela muito atual. E isso é uma das coisas que às vezes me assusta no Caio, né? De como ele falava coisas assim,
na década de 80 ele está aqui falando sobre questão ambiental e ele fala sobre ficar em casa. Então daí a minha interpretação de que a gente pode pegar isso aí pra gente que está nesse momento de distanciamento social para tentar se apegar em outras coisas para não pensar no externo e pensar na beleza da arte. Então, vou ler só um trechinho. Que é o... Deixa eu ver, perdi aqui a crônica. Bancarrota Blues. Começa com uma pergunta. Será que as ruínas dos cenários foram transpostas para a alma das pessoas? E aí o primeiro parágrafo é assim. Eu tinha jurado, vou ficar neste sofá me abanando com aquele leque japonês que o Mário Prata me trouxe da Disney até o verão acabar. Verão, vocês sabem, é uma forma amena de se chamar este implacável desequilíbrio ecológico que se abateu sobre nós e faz pensar em rombos na camada de ozônio, aumento do nível das águas dos mares, degelo das calotas polares. 7 pragas, fim dos tempos, melhor não pensar nisso. Melhor ficar mesmo jogado neste sofá, o telefone ao lado, ouvindo Nana Caymmi cantar Bancarrota Blues. Ah, que lindo, né? Isso é uma marca muito forte da obra dele, toda a obra, é a música, né? Às vezes, inclusive, em alguns contos, ele diz para ler ao som de, e ainda dá uma indicação de trilha sonora, né? Ao fundo. Bom, sem falar no Onde Andará Dulce Veiga, ela é uma cantora, né? Então, a música é uma coisa muito importante na obra dele. Eu acho que essas referências culturais, né, Márcia, acho que é pra gente pensar, né? O Caio também falava muito nas crônicas indicações de filmes, peças teatrais, né? Eu acho que ele conseguia, ele conseguia, falava alguma coisa, por exemplo, de política, e aí ele dizia, tá, mas olha, pra gente não se desanimar, vamos ler esse livro, vamos ver essa, né? Era uma coisa meio esse jogo de tentar ser feliz que a arte podia nos proporcionar, né? Que é o que a gente está vivendo agora, de certa forma, né? Já pensou se ele estivesse vivo, meu Deus? Ai, que loucura! Pois é. Mas é muito... eu tenho uma impressão, assim, quando eu releio o Caio, eu não sei se tu tem essa mesma impressão, de que às vezes a gente consegue encaixar para coisas, para outros momentos, né? Aquela coisa que ele escreveu, sei lá, na década de 70, quando a gente vê, encaixa para algo que aconteceu, sei lá, no ano 2000, né? Meio como se fosse um oráculo, assim, né? Acho que é por isso a atualidade, né, do legado dele, né? Muito, acho que isso justifica, né, ter tantos jovens leitores, né? Eu acho que sim, eu acho que é justamente esse aspecto, essa atemporalidade da obra dele, né, certas situações que ele coloca que infelizmente se repetem, e eu concordo contigo, eu fico desconcertada, na verdade, com alguns aspectos da atualidade da obra dele, porque há coisas que não deveriam mais ser motivo de crítica, de reclamar, né, de gritar e de a vida gritando nos cantos, né, e de dizer, ei, inclusão para todos são iguais, todos merecem ter voz, já deveria ser algo mais tranquilo, mas não é. Ele morreu em 96, né, ele nem chegou a passar o ano 2000, e ele morreu na luta, né, lutando por essa igualdade. E há coisas pelas quais ele lutou que se mantém ainda como forte batalha de luta, porque ainda não foram conquistadas, né? Então isso realmente dá esse caráter de atualidade à obra dele, e nós leitores ficamos com essa sensação assim, isso já era para estar resolvidinho, né? Mas não tá, então tem que continuar falando, gritando e pedindo, né? Sim, tem uma crônica dele que ele fala, que ele começa a responder para um taxista, que o taxista fala para ele que bandido bom era bandido morto, e daí ele começa a fazer um diálogo imaginário e começa a dizer bandido bom é bandido morto, mas e aí a gente vê o quanto é essa necessidade de se pontuar qual o tipo de bandido bom é bandido morto, né? Sim.
o bandido que é da classe média para cima não é para morrer, é o pobre. Não. E aí ele começa a fazer esse jogo, e que é muito atual, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento em que os direitos humanos são questionados a todo momento, né? Em que completamente. Tantas coisas que a gente está vivendo, né? Exatamente. Mas acho que a gente pode prosseguir aqui, vai dar tempo da gente falar sobre os romances, os 2 romances dele. Tá, Márcia, vamos. Tá? Eu vou ler então um trechinho, acho que vamos por ordem cronológica, eu vou ler o primeiro do Limite Branco, pode ser? Pode ser, ótimo. Né? São muito diferentes. Eu vou falar então aqui do primeiro romance do Caio, Limite Branco, que pode ser considerado, acho que um romance de formação, depois acho que a Márcia pode falar melhor a esse respeito, o jovenzíssimo, né? Caio, né? E que tem um trechinho que eu vou ler, que eu achei interessante, porque ele cita nominalmente aspectos de Porto Alegre, né? Lugares de Porto Alegre. Então, assim, o personagem está caminhando pelo centro da cidade. Até então, a cidade não é... A gente sabe que é uma cidade à beira de um rio, de um lago, mas não está ali pontuado que é Porto Alegre, né? E aí ele fala aqui. Na Praça da Alfândega, as árvores erguiam os grandes braços verdes para o céu. Pensou em parar, mas havia gente demais ali. Queria ficar só. Água até perder de vista e um céu inteiro. Um céu que se espalhasse azul até encontrar a água no horizonte, sem nenhum obstáculo. E daí ele prossegue, né, caminhando. A estátua amarela da mulher nua na rua da praia parecia sustentar todo o peso da parte superior da casa nas costas. Os grandes seios derramavam-se pelo peito, as pernas entreabertas sugeriam um grande esforço, mas no rosto voltado para as pessoas lá embaixo desenhava-se um sorriso doce. E agora a igreja de portões entreabertos, as dores, repetiu, a enorme escadaria que uma mulher vencia lentamente de joelhos. Que milagre teria merecido o ferimento dos joelhos, as gotas de suor nascendo debaixo do lenço na cabeça, a boca contraída. A figura anônima, toda de preto, não respondia. Então eu acho muito legal para mostrar Porto Alegre, né? A gente consegue se sentir naquela parte do centro ali. Sim, lá nas Dores, né? Lá embaixo na Riachuelo, né? Bem bonito mesmo, é lindo. Eu gosto muito dessa forma como ele enxerga a cidade, e isso vai aparecer aqui também, só que aqui é São Paulo. E é uma São Paulo mais noturna, é tão interessante, porque tem vários momentos em que ele caminha, o narrador personagem, que não tem nome, é narrado em primeira pessoa, ele anda pela cidade de São Paulo à noite, então é muito interessante, assim, e aquele clima de as ruas molhadas, então aqui também dá para ver esse retrato da cidade de São Paulo, que é muito interessante. Aqui tem muita música, né? A Dulce Veiga é uma cantora que resolve largar a profissão e some em plena fama, assim, no momento em que ela era mais famosa, no momento em que ela estava no auge, ela larga tudo, inclusive a filha, que ela deixa com o pai, e vai embora. E se manda e ninguém sabe aonde, né? Então tem uma série de discussões muito interessantes, né, nesse livro, essa ideia da fama, essa ideia de uma certa vida alternativa, que o Caio experimentou várias vezes uma vida alternativa também, tanto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, quanto em Londres, quando ele morou, era também uma vida alternativa. Então tem uma discussão muito interessante aqui, a fama, será que ela é suficiente? Então, tem uma discussão linda. E eu vou ler o início. Acabei de ver o Daniel Affeld, meu, que acabou de fazer um comentário ali, é meu monitor, ele é um querido, e ele está fazendo o TCC dele sobre Clarice Lispector, ele é um... Assim, é bem Caio e Clarice, né? Eu vou ler o início e o fim do livro, que tem uma coisa muito interessante, né? Que é essa ideia da voz, né? Que é algo que pode ser a voz mesmo, mas também pode ser essa ideia de que precisamos achar a nossa própria voz no sentido de identidade mesmo, né?
Então, bem no inicinho do livro, tá? Eu deveria cantar, rolar de rir ou chorar, eu deveria, mas tinha desaprendido essas coisas. Talvez então pudesse acender uma vela, correr até a Igreja da Consolação, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai, tudo que eu lembrava, depois enfiar algum trocado, se tivesse, e nos últimos meses nunca, na caixa de metal, para as almas do purgatório, agradecer, pedir luz, como nos tempos em que tinha fé. E aí ele começa, né, a discorrer sobre esse trabalho que ele vai conseguir no jornal. Ele está sem emprego, ele está trimal, mas aí ele consegue o trabalho no jornal. E aí que ele vai em busca da Dulce Veiga, acaba conhecendo a filha dela, a Márcia, né, que é a filha da Dulce, que tem uma banda só de meninas que se chama Vaginas Dentatas, que aliás é o nome do capítulo, né? E ele vai então nessa busca, ele acaba, o narrador né, acaba então conseguindo pistas, vai atrás da Dulce Veiga, spoiler aqui, acaba achando a Dulce Veiga, e lá no final, que eu acho muito lindo isso, porque vira essa circularidade de encontrar a própria voz, né? Então, lá no final, no capítulo 71. Toda de branco, Dulce Veiga estava parada na porta da casa, ao lado do cachorro. Uma arara pousou na árvore perto dela. Os primeiros raios do sol faziam brilhar aquela estranha coroa, tiara, diadema, que tinha entre os cabelos louros. Pisquei ofuscado. Ela ergueu o braço direito para o céu, a mão fechada, apenas o indicador apontado para o alto, feito seta. Depois gritou qualquer coisa que esfiapou no ar da manhã. Parecia meu nome. Bonito, era meu nome. E eu comecei a cantar. Então essa ideia de que a busca da Dulce Veiga é, na verdade, uma busca de si mesmo. E aí, voltando àquela ideia que tu falou, Flávia, desse romance de formação, né? Que é muito forte no Limite Branco, porque é um jovem, né? Que está realmente em busca de seus valores, de se encontrar, enfim. Quando a gente chega aqui, já é um homem mais maduro, mas continua essa ideia de uma formação, né? A busca da identidade, a busca da voz interior forte, que consiga se expor e impor ao exterior, ela não termina, né? Então, essa ideia de que a voz e a identidade é algo que é uma busca permanente e que na verdade, precisa sempre encontrar um eco, né? Uma vontade de que isso aconteça. E aqui no caso do narrador, é através da figura da Dulce Veiga que ele busca a si mesmo, né? E ao final, em encontrando a Dulce e entendendo as razões dela, por que ela deixou essa vida na cidade, toda a fama, enfim, a noitada, aquela coisa do mundo artístico, ele entende completamente e não só entende, como ele se irmana a ela, né? É linda essa cena final, eu acho muito bonito. É plástico, né? A gente enxerga. Ele era um danado. E eu acho que tem um outro aspecto na linguagem do Caio, que é esse aspecto cinematográfico, que é muito forte. Ele vai narrando as situações, ele vai descrevendo certas situações de interação entre as personagens, ou de cenas que os narradores veem, e é como se a gente estivesse enxergando. Então ele tem esse aspecto muito cinematográfico na obra dele. Ele amava cinema, a gente vê tanto pela obra, como tem muitas citações de filmes, nas crônicas, nas cartas, né, nas entrevistas, ele fala muito, né, do cinema, a importância do cinema na vida dele, e eu acho então que essa paixão pelo cinema
por esse aspecto visual, né, a visualidade que é muito forte no cinema, isso acaba sendo colocado na obra dele dentro dessa perspectiva de descrições que nos colocam dentro da cena, né? Ou enxergando, é como se estivesse enxergando ali a Dulce Veiga fazendo assim, né? É genial, é genial. Então, tem mais esse aspecto da linguagem dele, que também eu acho que talvez encontre uma boa receptividade nesse público bastante jovem, que é um público muito imagético, muito icônico nesse sentido da visualidade, né? Olha nós aqui, né? A vida virou isso, né? Essa visualidade, essa coisa de olhar o outro, enfim. Então, isso é muito forte nesta geração jovem que lê o Caio e se encontra na obra dele, se sente ali representado. Acho que também tem mais esse aspecto, além de todos esses referenciais, do fato de ser muito bem escrito, a temática é muito atual ainda tem mais esse aspecto, eu acho, que é essa força da imagem que ele consegue construir na sua obra. Não sei se tu concorda. Concordo. Na verdade, até ia te dizer para a gente comentar um pouquinho rapidamente, né, sobre a adaptação que teve desse livro para o cinema, porque eu acho que é o livro que o filme que acabou ficando mais conhecido, né, baseado numa obra do Caio, né. Não sei o que o Caio acharia da adaptação que fizeram, porque fizeram algumas modificações ali no roteiro, né, mas o que eu achei interessante é que eles homenagearam o Caio botando o personagem, que a gente não sabe o nome, botaram como Caio, né. O nome é Caio, exatamente. Que é uma brincadeira que ele, inclusive, fez numa carta, quando ele está falando quando ele está escrevendo o romance, que ele fala que é um jornalista, já passado dos 40 anos, que está um pouco desacreditado do trabalho na imprensa, que é um pouco calvo, e aí ele brinca com isso, né? Com o fato de que pode ser um pouco autobiográfico esse personagem, né? E eu acho que tem uma outra camada ali que talvez seja importante pontuar, assim, é a forma como o Caio coloca de uma forma bastante caricatural a imprensa, né? Eu que tenho essa experiência de ter trabalhado em redação, né? É muito engraçado a forma com que ele coloca aquele chefe que fica querendo fazer aquelas matérias meio sensacionalistas. Sim. E o personagem que é o protagonista ali tentando ainda ter um pouquinho, né, de dignidade ali, tentar fazer umas reportagens um pouco melhores, né? Então eu acho que tem muito do Caio ali, jornalista, conseguindo extravasar por meio ali do enredo. Né? E os colegas de redação dele são muito engraçados, são todos muito caricaturais também, e todos com pseudônimos, né? É tudo muito engraçado, realmente. Tu tem razão. Eu nunca trabalhei, mas eu acho que ele conhecia por dentro, né? Ele conhecia este mundo por dentro. Ele falava, conhecia e era bastante crítico, ou seja, não idealizava, não tinha nenhum... Ao contrário, eu acho que ele, como ele mesmo dizia, ele trabalhava mesmo porque precisava do dinheiro. Por ele teria vivido de direitos autorais, enfim, né? Só da sua literatura. Pena que ele morreu jovem, porque quando ele morreu, a obra dele já tinha atingido a dimensão internacional, ele já estava traduzido para o inglês, para o francês, para o alemão e para o espanhol, tinha sido autor convidado na Feira do Livro de Frankfurt, e quando o Brasil foi o país homenageado e ele foi o escritor convidado, isso em 94, 2 anos antes de ele morrer. Então ele já estava, e aí antes disso ele já tinha ido à França, não só a Paris, para fazer o lançamento dos 2 livros dele que tinham sido traduzidos para o francês, que eram Os Morangos Mofados e Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Então ele estava atingindo o nível internacional da sua obra, e a cara dele, ele estava começando a escrever para a TV. Tu não acha que ele tinha a cara de escrever para a TV? Eu sempre penso assim, mas que pena que ele morreu cedo.
ele era perfeito para a TV, né? Com certeza. No aspecto da linguagem, no aspecto daquele humor irônico, refinado, ele teria feito coisas muito interessantes na TV. Mas ele morre justamente quando ele está começando esta parte da sua obra, né? Entrando, né, para a TV, para começar. Ele era muito amigo da Maria Adelaide Amaral, e a Maria Adelaide Amaral já estava começando a convidá-lo a fazer algumas participações em algumas coisas, e a parte internacional da sua obra. Uma pena que ele morreu muito cedo, porque eu acho que ele teria conseguido viver de direitos autorais, que era a coisa que ele mais queria. Né? Márcia, a gente tem ainda uns 10 minutos aqui. Eu queria que tu falasse do Caio Poeta. Acho que dá para... Tá? Eu falo resumidinha aí. Resumo. Então, esse livro, né, as poesias nunca publicadas de Caio Fernando Abreu, na verdade, é o resultado da pesquisa do material que havia lá no acervo. A gente começou, e a Letícia Chapelin, que foi a doutoranda que fez esse trabalho, o acervo chegou e aí a gente começa a olhar, né? Começa a olhar para tentar entender o que tem o acervo. Aí começa a aparecer assim, uma folhinha com um poema, outra folhinha com outro poema, outra folhinha com outro poema. Quando a gente vê, tinha muitas folhinhas com muitos poemas nos cadernos, nos diários deles, nos cadernos de notas e diários dele. E a gente começou a se dar conta que ele escreveu poema a vida inteira. E é tão interessante que a maior produção de poesia dele coincide justamente com a maior produção de narrativas. Então, para ele, escrever era um exercício mesmo, né? Ele ia escrevendo, não importava o gênero literário. E aí a gente começou a olhar, e aí a Letícia estava procurando alguma coisa para fazer a tese, e eu disse, Letícia, por que tu não organiza os poemas e faz a tua tese em cima dele? Então o trabalho da Letícia teve duas partes. A primeira parte foi organizar esses poemas, a gente acabou organizando em ordem cronológica e no final sem data. Mas o Caio era bem minucioso, ele era perfeccionista, né? Então praticamente tudo datado, sem data são poucos, acho que só 10. E aí a outra parte do trabalho dela, ela fez um estudo genético, ela escolheu alguns poemas que tinham o maior número de versões. Eu acho que ela escolheu poemas que tinham 4 versões e 3 versões para estudar o processo de criação, né? Ao lado disso, ela tentou fazer um mapeamento dos grandes temas, né? Então, óbvio, né? O mundo interior, o amor, muito tema sobre o quarto, o interior do quarto, a vida em confinamento, então é legal, né? Mas também alguns poemas que dialogam com a obra, né? Com a obra essa mais conhecida, a obra narrativa, que mostrava justamente assim que ele tinha essa produção que corria toda junta, né? Toda em paralelo. Então foi maravilhoso, foi uma descoberta maravilhosa conseguir trazer a público os poemas dele. E graças ao trabalho da Letícia, né, também, né, de doutorado, e aí eu e ela fizemos a abertura do livro e a organização, enfim, as decisões são nossas, tem notas de rodapé explicando algumas coisas, enfim, né. Vale a pena conhecer o lado poeta do Caio. Uma última coisa que eu gostaria de dizer... Queria que tu fizesse a leitura daquele poema que tu tinha comentado, né? Tá. Então, justamente para mostrar que existe esta confluência, né, de produção literária dentro de uma mesma, entre aspas, temática, né? Ele tem um poema que se chama Os Sobreviventes, que foi escrito em julho de 1979, ou seja, ele deve ter escrito o conto mais ou menos na mesma época em que escreveu o poema. O poema se chama Os Sobreviventes.
Os sobreviventes, às vezes, ainda aparecem em busca de papo ou qualquer coisa assim. Ainda trazem os cabelos compridos, 2 ou 3 pulseirinhas, alguns panos coloridos ou um incenso nas mãos. Só os olhos mudaram. Aquela loucura das pupilas aterrissou, virou espanto de ter virado espanto. Pois um sobrevivente nunca imaginou que pudesse um dia virar sobrevivente de um tempo e de si mesmo. Mas virou. Pelas tardes, de repente, os sobreviventes ainda aparecem procurando nos meus olhos o que nos olhos deles já não existe. Mas nada encontram. Faz tempo. Rasguei as fantasias, pendurei os colares nas paredes, mandei o pano indiano para a lavanderia. Nos reconhecemos assim, esbarrando pela noite ou pelas tardes, feitos zumbis de almas para sempre perdidas no sonho que se foi e que não volta. O ofício agora é navegar sozinho, sem razão, sem porto, sem destino, sem irmão nem mapa, sobrevivendo a nossa própria morte. E isso é tudo. É bem a temática do conto, né, dos sobreviventes que está lá nos Morangos Mofados, né, essa ideia de uma geração que tem de sobreviver a si mesma, né, e empreendeu uma luta que parecia em vão, né, que pareceu em vão naquele momento. E aí, então, há essa confluência de temática, inclusive de título, né, do conto e deste poema. Muito legal. Muito legal. É lindo, né? Eu vou te dar um tempinho para tu ler mais um poema. Só vou já agora com calma, tranquilo, antes do Instagram aqui começar a fazer aquela contagem regressiva. Vou te agradecer mais uma vez, Márcia Ivana de Lima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter aceitado esse meu convite. Eu só vou convidar quem está aqui nos assistindo para sexta-feira que vem, dia 25, a gente vai falar por aqui, a gente vai questionar os padrões de beleza que ainda assombram as mulheres. Então, a minha convidada é a cantora, compositora, jornalista e também empreendedora Fernanda Copati, que anda escrevendo uns textos muito questionadores sobre essa questão de qual é o corpo ideal, por que a gente ainda pensa sobre corpo ideal em pleno século XXI. Então, vai ser uma conversa bem legal que a gente vai ter por aqui. Então, Márcia, tudo contigo aí, tem ainda uns 2, 3 minutos aí para tu falar mais um pouquinho sobre o Caio. Então, é um poema bem curtinho e só para eu agradecer o convite, foi um prazer falar. Muito obrigada a todos, uma boa noite a todos. E se preencham de arte, de literatura, gente, a sensibilidade tem que aflorar nessa pandemia. E o poema se chama Assombrações. Esta chuva, esta fadiga, os fantasmas de mim esvoaçam pelo quarto. Não arrastam correntes, nem soltam gemidos. São fantasmas discretos e eu mesmo que os fiz, nunca lhes vi as faces. É de 1981, tá? Beijo, gente. Foi um super prazer. Adorei falar sobre o Caio nessa sexta-feira. E, por favor, se empapucem de arte para aflorar a sensibilidade. A arte nos faz nos sentirmos humanos e sensíveis, empáticos e em direção ao outro, né? É isso que a arte faz para nós. Com certeza. E só para, já que a gente tem mais um tempinho, só queria te perguntar, para quem nunca leu o Caio, qual seria o livro que tu indicaria, Márcia? Pode começar por Morangos Mofados, os contos, mas também pode começar pelas crônicas, né? Tanto as pequenas epifanias quanto a vida gritando pelos cantos. Quem gosta de drama. E ele tem um livrinho infantil que ele fez em homenagem aos sobrinhos, às frangas, que é uma brincadeirinha, mas é uma gracinha. Então, até dá para dar para uma criança aí dos seus afetos, dar as frangas para uma criança. Dá para começar quando criança, mas eu acho que os contos, pode ser os Morangos Mofados mesmo. Então tá, agora a gente está aqui já na contagem regressiva. Muito boa noite, gente, obrigado por terem acompanhado. Obrigado, Márcia. Obrigada, gente. Tchau, tchauzinho, tchau.